Opa aí pessoal, tudo certo? Basquetinho no ar. Para no vídeo de hoje nós fazermos aqui uma análise a respeito do Oklahoma City Thunders para essa temporada 23-24. Porém, a análise em cima dessa franquia vai ser um pouco diferente do que faremos daqui para frente a respeito das outras. Mais especificamente nós vamos falar porque as pessoas se empolgam tanto com esse OKC. Existem motivos para isso, mas a gente vai tentar explicar por quê, dar razão e mais do que isso, indicar para vocês essa franquia que certamente vai ser uma das mais legais para a gente assistir na temporada 23-24. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A nossa meta é de apenas 10 likes, tenho certeza que a gente consegue bater porque eu conto com a ajuda de vocês. Mas chega de enrolação, bora falar de basquetinho. Bom pessoal, a gente está falando de um Oklahoma City Thunders que depois de muitos anos aí em um processo de reconstrução, finalmente eles passaram a jogar para valer. Mais especificamente na temporada passada, 22-23, com a perspectiva de serem ainda melhores agora. Acontece que um dos principais jogadores do draft da temporada passada se lesionou antes que ela sequer começasse. E agora, saudável, ele está pronto para poder ser um excelente complemento a Josh Giddey, Luguentz Dort e Shai Gilgeous-Alexander, jogadores jovens, talentosos e que são competitivos acima de tudo, com uma margem de crescimento muito grande. Então, tendo esses 4 jogadores principais aí como pilar para fazer a nossa análise, vamos começar com o principal deles, Shai Gilgeous-Alexander. O Shai Gilgeous-Alexander é a grande cara dessa franquia. Além de muito talentoso, ele vem de um Mundial em 2023 excelente. É também um dos jogadores mais estilosos que temos na liga. Por todo esse conjunto, fica muito fácil a gente simpatizar e gostar do OKC. Mesmo que você não torça para eles, a não ser que você seja um torcedor do instinto Seattle Supersonics, você sempre vai torcer pelo sucesso dessa franquia. Até porque, em um passado recente, eles também adquiriram e atraíram vários outros torcedores. Por conta daquela geração de James Harden, Westbrook e também Kevin Durant principalmente, o Oklahoma City Thunders agora tem um modelo com jogadores jovens e talentosos para poder ser tão competitivo quanto aquele time desse passado que eu acabo de citar. Repetindo, o Shai Gilgeous-Alexander é o principal jogador da franquia, é um pontuador nato e ele é mais ou menos o símbolo do que é esse OKC. Um time jovem com potencial, e sempre que você não torce para determinada franquia e ele não te dá motivos para você odiar, esses times jovens são sempre carismáticos. A gente sempre acaba tendo certa simpatia por eles. E agora vamos falar a respeito de Josh Giddey também. Outro jovem jogador, já está aí mais ou menos há uns 3 anos na liga, um jogador que foi uma das grandes surpresas no draft em que ele chegou ao Oklahoma, porque muitos esperavam que ele fosse corresponder, sim, mas não tanto quanto ele vem correspondendo. Um passador muito inteligente, ele costuma acertar muito nas escolhas de suas jogadas, ele vem cada vez mais melhorando como um pontuador. Ele também pega muitos rebotes e é um jogador com uma margem de crescimento muito grande. Ele tem um estilo de jogo ali bem peculiar, algumas pessoas acabam achando bem interessante a forma como ele conduz as jogadas e algumas pessoas acham bem estranho. Eu tô um pouquinho mais pro lado ali de achar estranho, mas o mais importante, ele é eficiente, ele se dá muito bem com o Shai no estilo de jogo da franquia. Agora nós vamos falar a respeito de Luguentz Dort, muito provavelmente o jogador que gera menos expectativa desse quarteto que nós vamos comentar, mas um dos jogadores mais importantes também. Além dele ser um dos principais arremessadores de bola tripla dessa franquia, é um jogador que se doa muito defensivamente. É um defensor muito interessante, inclusive já recebeu elogio de grandes estrelas da liga, como por exemplo o Stephen Curry. E não é para menos, o Luguentz Dort é um cara forte, muito competitivo e que eu tenho certeza que depois de muitos anos aí não competindo pra valer, ele tá morrendo aí de fome para poder vencer jogos. Ele que teve ali um excelente momento na época em que Chris Paul esteve em Oklahoma, teve que dar uma segurada por conta do processo de reconstrução da franquia. Na temporada passada ele respondeu muito bem. Foi um dos jogadores ali que durante esse processo de reconstrução, volta e meia, acabava sendo o protagonista, até por conta de lesões do Shai. Agora ele tem aí, né, companheiros com um nível muito interessante para que esse time vá longe. Ele é o menos jovem desses 4 citados também, o menos talentoso, mas um jogador que a gente precisa destacar. E agora vamos falar a respeito de Chet Holmgren, muito provavelmente o jogador que eu estava mais empolgado para assistir dos jogadores da classe que vieram na temporada passada. Infelizmente a lesão dele acabou não só
só frustrando um pouco os planos do Oklahoma City Thunders, mas também prejudicando muito eles na questão de proteção de aro e rebotes. Isso, como eu disse, é um problema que eles já tinham nas temporadas anteriores, e por mais que o Josh Giddey seja um ótimo reboteiro, não era o estilo de jogo, ele não tem um porte físico e altura suficiente para que o Oklahoma City Thunders fosse um time seguro ali na zona do paint. Bom, estamos falando de um Chet Holmgren que é muito bom defensivamente, já deu para ver isso nos jogos de pré-temporada, de Summer League dele e também nos tempos ali de high school e college, mas é um jogador que ainda precisa se provar em um nível de NBA. A tendência é que de fato ele corresponda. Será que vai ser nessa temporada? É difícil porque não são todos os jogadores que chegam assim e tem um impacto tão grande. Mas é certo que o Chet Holmgren tem um teto interessante dentro da liga. E ele é mais um personagem desse jovem time do OKC, muito carismático e que eu tenho certeza que você minimamente vai torcer pelo sucesso deles ali na Conferência Oeste. Ainda mais se você é daquele estilo lá que é hater do Golden State Warriors ou então de um Los Angeles Lakers da vida, por exemplo. É muito interessante a gente torcer para esses times em ascensão, como aconteceu na temporada passada com o Sacramento Kings. O Oklahoma City Thunders tem um núcleo jovem, interessante e de jogadores ali com estilo de jogo muito legal de se assistir. A gente precisa ver como eles vão funcionar agora com o Chet Holmgren, já que eles sempre tiveram um problema ali no garrafão. Eles acabavam jogando com uma formação ali com muitos armadores e shooting guards, o que para mim acabava sendo um pouco bagunçado demais pro meu gosto, mas agora eu acho que eles têm o time certo para melhorar, serem competitivos e quem sabe chegar aí nos playoffs. Infelizmente o Oeste é extremamente competitivo, então não vai ser uma tarefa simples, mas eu acredito que sim, eles têm condições de chegarem a pelo menos ali em um play-in com a capacidade de mandar todos os jogos, ou seja, ficar ali no limite de direto para pós-temporada. Bom, pessoal, dizer nos comentários o que vocês esperam desse Oklahoma City Thunder. Se vocês também gostam dessa equipe, dessa franquia, desse núcleo jovem que eles formaram, e se vocês esperam também que eles façam uma boa campanha em 23-24. Comentem aqui embaixo qual a próxima franquia você quer que a gente comente, as nossas expectativas para a temporada que vem. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, espero que vocês tenham deixado o like. Muito obrigado e falou!